Olá! Na aula de hoje nós veremos um pouquinho sobre os três estados físicos da matéria e a quantidade de calor envolvida nas transformações, nas mudanças de fase. O calor latente, que é aquela quantidade de calor que o corpo recebe ou cede durante a transformação, a mudança de fase sob temperatura constante. Nós vamos calcular então essa quantidade de calor envolvida nessas transformações. Falaremos também um pouco sobre as curvas de aquecimento e resfriamento, que são as representações gráficas dessas transformações de fase, de mudança, ok? Bom, sem mais delongas, vamos lá para nosso quadro, porque nossa videoaula está só começando. Bora lá? Bom, então os três estados físicos da matéria que nós vamos considerar nesse estudo de mudança de fase são o sólido, o líquido e o gasoso, cujas características nós já estudamos em aulas anteriores. Hoje a gente vai falar somente, então, da questão da mudança de um estado físico para outro. Então nós temos aqui, nesse diagrama, a mudança de estado físico da água. Então, do sólido para o líquido, a fusão, a vaporização do líquido para o vapor, né, ou para o gasoso, e as modificações, as transformações inversas, a liquefação ou condensação, quando vai do gasoso para o líquido, e a solidificação, quando vai do líquido para o sólido. E lógico que nós temos a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido, ok? Algo que a gente vê bastante com naftalina, por exemplo, ou a que a gente chama de gelo seco, né? Bom, aqui um quadro mais detalhado, é o mesmo quadro anterior. A gente tem aqui então as passagens do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do sólido direto para o gasoso. Então aqui embaixo nós temos a fusão e a solidificação, a vaporização e a condensação ou liquefação. A quantidade de calor envolvida nessa mudança de fase, nessa mudança de estado, é o que a gente chama de calor latente. Então, quando o efeito é a mudança de estado, mantendo-se a temperatura do corpo, é a quantidade de calor latente, que é essa que aparece na tela de vocês, que é igual a M vezes L. Para facilitar a memorização, nós vamos chamar essa fórmula de Q-mole. Então, nós temos o Q-macete, que é a quantidade de calor sensível, e o Q-mole é a quantidade de calor latente. Nessa equação, que é a quantidade de calor que está sendo recebida ou cedida, M é a massa, e S é L é o calor latente de mudança de fase. Ou seja, isso é uma característica que envolve tanto a mudança de fase que está ocorrendo, quanto as condições do material, né? Cada substância vai ter um calor latente de mudança de fase específica. E lógico, isso acontece sempre a uma temperatura constante, jamais vamos esquecer disso daí, tá? Ok? Se vocês lembrarem da quantidade de calor sensível, vocês vão perceber que tem um ΔT aqui que não aparece nessa forma, justamente por causa dessa quantidade de calor que não envolve mudança de temperatura, somente mudança de fase. Aqui é a curva de aquecimento da água, então vocês podem perceber que ela não sobe de uma temperatura de menos 20 para uma temperatura acima de 100, por exemplo, numa linha reta, formando uma linha reta. A gente tem aqui degraus, plataformas. Essas plataformas representam as quantidades de calor latente, ou seja, as mudanças de fase. Então aqui eu tenho no A de menos 20 a 0 o aquecimento do gelo, né? Lembra que aqui eu tenho estado sólido, então eu vou ter que aquecer para chegar na temperatura de mudança de fase. Aí eu começo a fazer a fusão do gelo a 0 graus. Em B, em C, eu vou aquecer essa água líquida que se formou. Esse aquecimento vai até 100 graus Celsius, quando eu começo a vaporizar essa água. E acima de 100 graus Celsius tem aquecimento do vapor. Aqui tem um quadro que representa um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então eu tenho calor sensível de menos 20 até 0. Nessa parte A eu tenho só sólido. Esse sólido está sendo aquecido, esse sólido é o gelo. Em B eu tenho calor latente, é a hora que acontece a mudança de fase. Nesse momento eu tenho sólido mais líquido. Lembrem-se sempre que na mudança de fase coexistem os dois estados físicos da matéria. Aquele que está sendo transformado e aquele que vai ser o estado físico que a gente vai alcançar. Então ele vai do sólido para o líquido, então eu tenho
uma composição, uma mistura sólida e líquida. Em C eu tenho somente líquido, porque está totalmente transformado, e aí eu só vou falar de calor sensível. Em D eu tenho uma nova transformação, é uma plataforma de novo, então eu tenho líquido mais vapor, ok? Então mudança de fase, eu tenho a coexistência dos dois estados. A partir do E eu passo sim a ter somente vapor, porque aí eu transformei totalmente aquela água em vapor, ok? Vamos aplicar isso aí. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor, tá? Que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, ok? Trace a curva de aquecimento desse processo. Aqui ele dá calor específico do gelo, calor específico da água e calor latente de fusão do gelo, tá? Por aqui eu já posso dizer que nesse tipo de problema os dados eles escancaram, vamos usar essa palavra para ficar bem claro o que está acontecendo, as contas que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer uma quantidade de calor sensível usando esse calor específico. Depois eu vou ter que fazer uma quantidade de calor sensível utilizando esse calor específico. Depois eu vou ter que fazer uma quantidade de calor latente a 80 calorias por grama. Okay? Se no enunciado não ficou claro, vamos aqui para o nosso desenho. Então o gelo a menos 10, ele está pronto para um processo de fusão? Não, o gelo ele começa a fusão dele a 0 graus. Então eu vou ter que aquecer o gelo de menos 10 até 0. Então isso aqui é o nosso QA, a quantidade de calor A, a quantidade de calor 1. A partir do momento que o gelo está a 0 graus, ele vai fundir sob temperatura constante. Isso aqui é a quantidade de calor B, a quantidade de calor 2. Tá? A partir do momento que eu conseguir fundir todo o gelo, ele transformou-se em água a 0 graus. Agora eu vou aquecer essa água até 20 graus Celsius. Então eu tenho a quantidade de calor 3 ou QC. Então eu vou ter que calcular essas quantidades de calor individualmente e somar para obter a quantidade de calor total nesse processo. Então aqui na imagem está a nossa curva de aquecimento representando o que estava naquele desenho. O gelo está a menos 10, ele vai subir até 0. Isso é quantidade de calor sensível, certo? Depois ele vai sofrer uma mudança de fase, uma fusão, aqui um calor latente. E depois que ele passar por esse processo B, ele volta a ser um calor sensível, ok? Então eu tenho 3 quantidades de calor a considerar, que eu vou calcular aqui em cima. Então o nosso QA é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do gelo de menos 10 até 0. Então esse ΔT é 10, porque vai ficar 0 menos 10. Então vai ficar aqui macete, MC ΔT. Esse nosso QA vai ser igual a massa, 200 gramas, vezes o calor específico de quem? Do gelo, está aqui, 0,5. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura para esses casos, basta você inverter o sinal aqui, né? Porque ele está subindo, ele vai subir de menos 10 para 0, então eu preciso aumentar essa temperatura em 10 graus Celsius. Portanto, essa quantidade de calor A vai ser igual a 1000 calorias. Então eu preciso de 1000 calorias para elevar a temperatura de 200 gramas de gelo de menos 10 graus Celsius até 0, ok? Bom, chegou aqui no 0, eu começo a fazer a transformação. Olha a plataforma, tá? Interpretem o gráfico, analisem o gráfico, tá? Então aqui no QB eu tenho mudança de fase, então eu vou usar o QMOL, quantidade de calor latente. Então o nosso QB vai ser igual a 200, a massa não muda, tá? Vezes o calor latente de mudança de fase. Nesse caso, a mudança de fase é uma fusão. Então, vezes 80, isso aqui vai dar 16.000 calorias. Ok? Finalmente, isso agora é água, tá? E eu vou aquecer essa água até 20 graus Celsius, tá? É o que está aqui no nosso gráfico também. Lembra que essa água, ela, na transformação, a primeira temperatura dela vai ser 0. Tá? Então ela vai de 0 para 20, então ΔT vai ser 20. Então eu vou aplicar de novo aqui macete, só que agora o que vai mudar? A nossa massa continua sendo 200, só que agora o calor específico é o calor específico no
estado líquido é 1, tá? Vezes a variação de temperatura, que agora é 20. Ele vai de 0 até 20. Isso aqui vai me dar exatamente 4.000 calorias, ok? Bom, a quantidade de calor envolvida nessa transformação, então, vai ser a soma de QA mais QB mais QC. Ou seja, essa quantidade de calor vai ser 1.000 mais 16.000 mais 4.000. Ou seja, 21.000. Opa, só um segundo. 21.000 calorias. Que eu posso escrever também 21 quilocalorias. Ok? Então, aqui é a resposta desse nosso primeiro exercício de aplicação. No exercício número 2, nós temos também uma curva de aquecimento, né? Então, é uma substância, que eu não sei que substância é essa, uma substância desconhecida, que está inicialmente no estado sólido. Então, é bom que a gente faça a seguinte anotação no gráfico. Aqui ele é sólido, ok? Porque inicialmente está sólido. Aqui ele é sólido mais líquido, transformação, e aqui ele é líquido. Para que eu faço essa identificação? Para eu conseguir resolver o exercício focando naquilo que o exercício pede, porque vocês vão perceber que eu tenho basicamente dois estados físicos e mais uma transformação, então eu posso pedir qualquer coisa dentro desse contexto. Eu posso pedir capacidade térmica, e aí a capacidade térmica pode ser no estado sólido ou no estado líquido. Posso pedir calor específico, e aí pode ser na fase líquida ou sólida, e eu posso pedir calor latente de mudança de fase. Qualquer uma dessas perguntas ela é possível de ser feita nesse tipo de problema, ok? Então eu vou identificar o que o gráfico me demonstra para depois aplicar o conteúdo de acordo com o que ele pedir. Então, na letra A, ele fala assim: qual o calor específico sensível na fase líquida? Então, lembra, eu identifiquei a fase líquida. A fase líquida ela começa nesse ponto e termina nesse ponto. Então, eu tenho que identificar a quantidade de calor envolvida e a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor envolvida nesse processo vai ser 2.000 menos 1.000. Por quê? Bom, porque quando eu acabei de transformar esse sólido para líquido, né? Essa quantidade de calor estava em 1.000 calorias, tá? Eu precisei de mais 1.000 calorias para chegar nesse líquido a 60 graus. Então eu vou fazer essa diferença no gráfico. Basta que você identifique onde está a fase e faça a diferença, a subtração. Essa quantidade de calor, então, 1.000 calorias. Bom, e a variação de temperatura, né? Já que eu estou falando de calor sensível, ok? A variação de temperatura está aqui, ó. O líquido não começou aqui no 20, eu estou usando essa quantidade de calor até 60, para aumentar até 60. Então a variação de temperatura 60 menos 20, ou seja, 40 graus Celsius. Para achar o calor específico, basta usar a equação do Q-macete, que é igual a mc delta T. A quantidade de calor é 1.000, a massa é 50, o Czinho eu não tenho, que é o calor específico, a variação é 40, certo? Bom, aqui eu vou fazer o C igual a 1.000 dividido por 50 vezes 40, que dá 2.000, ok? Ou seja, o Czinho, ou calor específico, é 0,5 calorias por grau Celsius, ok? Na letra B, ele pede qual que é o calor latente e a temperatura de fusão. Bom, a temperatura de fusão é a temperatura onde começa a transformação e termina a transformação. Lembra que ela não varia. Então, é a plataforma. Então, a temperatura de fusão é 20 graus Celsius. Então, já vou colocar aqui do lado, ó, 20 graus Celsius. E quanto vale o calor latente de mudança de fase? Ou seja, quanto vale o L? Eu vou fazer a letra B aqui, ó, nesse canto. Deixa eu passar aqui um. Então, vou fazer aqui, ó, a letra B. De novo, eu preciso saber qual que é a quantidade de calor envolvida nesse processo. Então, essa fusão ela começou aqui no Q igual a 100 e foi até o Q igual a 1.000. Então, essa quantidade de calor vai ser 1.000 menos 100, ou seja, a quantidade de calor envolvida aqui
foram 900 calorias, tá? Vou fazer o que mole agora, porque é calor latente, Q igual a ml, 900 igual a 50, né? Eu esqueci de destacar aqui, né, a massa, 50 gramas, né? A gente já tinha usado na letra A e eu tinha acabado eu acabei esquecendo de destacar. Vezes o L. Então, o meu L, o calor latente de fusão, nesse caso, para essa substância desconhecida, é 900 dividido por 50. Ou seja, o nosso L vai ser igual a 18 calorias por grama. Ou seja, eu preciso de 18 calorias para fundir cada 1 grama dessa substância. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre mudança de fase. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.